to see this. O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios o Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o amigo Luiz de Moraes Rego Filho. Ele é graduado em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, de 1982, e hoje ele é pós-doutor em Ciência do Solo e Análise Multicriterial, utilizada na destinação de uso das terras do Norte Fluminense. É pesquisador e trabalha, com a fruticultura, com a fruticultura tropical, com paisagismo, manejo, irrigação e biodiesel. Então, é uma pessoa e que eu tenho muita curiosidade de saber e como foi que, o começo da sua vida. Eu quero ir lá para o seu passado. Eu quero ser que, de repente, o garoto cearense e de repente quer trabalhar e com agricultura, quer trabalhar com ciência, quer ser cientista e vai seguindo esta vida. Quando foi que você botou na sua cabeça que você queria trabalhar e com esse ramo de atividade e da ciência? Bem, de início, agradecer o convite. Isso aqui é um milagre das novas tecnologias, né? Nós travamos o contato inicial através de uma página social. E surgiu a oportunidade, eu estou em férias aqui na minha cidade natal. Bem, iniciou-se lá no ano de 1975, eu fazia o antigo científico, um determinado colégio aqui da capital, e a direção do colégio motivava os alunos, trazendo profissionais já formados. E eu tinha a ideia de fazer arquitetura. Eu tenho uma tendência muito boa para desenho, uma facilidade enorme para desenho, pintura. E assisti uma palestra de um engenheiro agrônomo da Alquímica da Bahia. E eu fiquei apaixonado por aquilo. Vi um garoto da cidade, da minha turma, o único a fazer agronomia. Iniciei o curso aqui em Fortaleza. Meu pai, falecido pai, funcionário federal, extinto DNR, hoje DENIT, foi transferido ao Rio de Janeiro e fomos. Lá eu ingressei na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o famoso quilômetro 47, e continuei meus estudos lá. Em seguida, 89 até 92, fiz o mestrado na parte de pragas e doenças de plantas. 10 anos depois do doutorado, eu já estava numa empresa, na empresa que eu trabalho atualmente, a empresa de pesquisa. Nós tínhamos uma congênere aqui no estado do Ceará, foi extinta. E fui trabalhar, segundo as necessidades da empresa, no caso com irrigação. Então, nos doutoramos em irrigação. Pouco tempo depois, em 2008, abre também a possibilidade aí do curso. A empresa sempre está investindo nos profissionais, tentando aperfeiçoá-los. E eu trabalhei com uma coisa muito interessante, que é essa análise multicritério, que seria uma estatística reversa, associado à ciência do solo. Então, a gente trabalha hoje no que a gente chama de favorabilidade de terras. É uma evolução da aptidão de solos, antigamente, porque nesse conceito da favorabilidade está embutido aí o conceito da sustentabilidade, econômica, social, ambiental, que é o que o americano chama triple bottom line. E a gente vem trabalhando com isso. Tive uma boa experiência com a área de agroenergia, quando o biodiesel estava no auge, produzimos um livro na empresa também, e a gente vem trabalhando com amor, com carinho, com paixão pela profissão. O paisagismo também, acho que isso tem a ver com a tendência do desenho e talvez aquela minha vontade inicial para um curso de arquitetura. Eu já formei várias turmas, as turmas de Jardinocultura e Paisagismo são cursos bem pragmáticos, bem voltados a formar um profissional mesmo.
E basicamente é isso. E com o semiárido você também tem experiência no semiárido? Não, infelizmente não. Eu sou aqui do estado do Ceará, mas eu pouco conheço, né, a região interiorana. A gente está prestes aí à aposentadoria e a gente está pensando aí alguma coisa em termos de trabalho voluntário, ou no semiárido, ou na África. Talvez a gente dê preferência aqui ao semiárido, tentar trazer aí alguma contribuição, uma modesta contribuição. Porque a mim me parece que eu não consigo compreender, por exemplo, né, quando você tem o privilégio, né, de ter uma área tão grande do semiárido, onde você pode controlar o solo e pode controlar a água e pode controlar aquilo que a planta necessita, né? E a gente não ter se voltado aqui no Brasil, eu não consigo compreender isso, e para você transformar isso aqui num paraíso, porque o sol não é a premissa básica de toda a vida? Eu tenho acompanhado também pela rede social um empresário local, foi empresário do ramo de laticínios e postou recentemente, eu vi, está na página do Globo Rural local, e os perímetros irrigados aqui do Apodi, Limoeiro, são coisas fantásticas. Nós tivemos estagiários da universidade onde eu fiz meu doutorado trabalhando aqui, eles me relataram coisas fantásticas. De uma certa forma, não. Você tem total razão. O estado do Arizona dos Estados Unidos é bem mais seco do que o semiárido, é árido mesmo, é desértico, né? Tal ponto de que eles conservam lá as aeronaves, né, aposentadas para não sofrer corrosão lá. E é o estado que abastece todo o país americano de folhosas, né, as chamadas verduras. Produz lá. Então abastece tudo. As verduras e legumes são produzidas lá. Por quê? Eles têm o solo, apesar de ser um patrimônio realmente que você não pode abrir mão, tem sol, e a água eles trazem do Rio Colorado. Então, com simples a obra de engenharia, que é possível, é factível, a gente está vendo aí a questão da transposição do Rio São Francisco, né? Essa é uma outra questão também, porque quando a gente aprofunda os estudos sobre isso, você vê o escândalo que é verdade. A questão da revolta, né, dos contrários, né? Mas eu vejo isso com muito bons olhos, torço para que isso se conclua o mais rápido possível. E realmente... E tem o Tocantins e tem o Amazonas, tem qual é o problema? Essas histórias de transposições de bacias são antigas, né? Remonta lá o Império, já se pensava do Tocantins, uma transposição, ou mesmo do Parnaíba para cá. E então, se a gente for lá para o Império Romano, né, e pensar como foi que fizeram lá em Roma, né, para trazer a água. Não há grande novidade nisso. Não é muito antigo. Se você pensar que o Grande Rio é uma transposição do Rio Paraíba, né, quase 75% do volume, né, e o daqui do Rio Jaguari, do Rio São Francisco para o estado do Ceará, para a região, é menos de 2%. Então, é uma diferença muito grande, né? Então, não se gritou por lá, né? Por que se grita para cá? Então, a gente tem que questionar isso, tem que avaliar as coisas, né? Ver os números, como estão expostos. Mas, você tem razão, né? São problemas técnicos facilmente contornáveis, eu não vejo grande problema. Eu tenho acompanhado e vejo que a região ela tem uma resposta efetiva nesse sentido. E esse trabalho que vocês fazem lá no Rio, eu tenho uma certa curiosidade pelaquela região ali, mas a minha curiosidade é mais humana, é mais do ser humano. Por exemplo, eu já morei na Amazônia e já vi como é que funciona ali. Eu nunca vi, por exemplo, o rio Amazonas encher a 20 metros da casa, que o cara faz na beira do rio, certo? Com aquela palafita dentro da água, porque ele gosta de ficar ali, né? A natureza só invade a casa dele porque ela sempre invadiu, né? O cara foi fazer a casa ali, né? Da mesma forma, eu fico pensando, né, como é essa história lá daqueles morros do Rio de Janeiro, que o cara faz a casa dele lá embaixo da montanha, onde aquele solo, não é possível que ninguém estude aquilo, né?
Então, a gente sempre está vendo que o humano, ele é um cara e que gosta de degradar a natureza, né? Eu estive no Acre, certo? E andei, por exemplo, 300 quilômetros e vi uma placa dizendo o seguinte, né? E poderia tocar fogo na floresta, né, de setembro a novembro, certo? E o cara toca fogo numa floresta, né, e para criar gado, para produzir 54,5 quilos de carne por ano, enquanto em 1 hectare de peixe, né, dentro d'água, você tira 10 toneladas de peixe. Como é que você vê isso? Vem cá, a gente não cria vergonha, o humano não cria vergonha na cara, não? Mais uma vez você tem razão, prezado Jonas Luiz da Silva, vírgula de Capuí. Você veja, a questão dos morros, né, no estado do Rio de Janeiro, região de Angra, isso tudo já está pesquisado, levantado, se sabe. Os processos erosivos e de movimentação de massas, eles sempre ocorreram. Isso é um processo natural. Nós, enquanto ser humano, a gente tem que observar e respeitar. É realmente uma insanidade você construir. Está aí a questão, a polêmica do Código Florestal, Código Ambiental, né? Desde 1966 está disposto lá. Acima de tal inclinação no morro não é permitido atividade. Acima de determinado limite de margem do rio não é permitido. E isso já foi pensado lá atrás no sentido de proteger, né? Há uma grita toda, uma polêmica aí de grupos, né? Mas, na realidade, a gente tem que perguntar, quem que definiu isso? Por que tal inclinação? Por que tanto? Porque quem estuda solos sabe muito bem que determinado tipo de solos, com 18% de inclinação, você já tem risco. Então, aí você passa a ver que a lei é burra. E a lei é burra. Tá? Determinado tipo de solo, você pode ter uma atividade colada à margem do rio que você não vai ter carreamento de poluição. Mas você pode ter um solo a quilômetros de distância que ele proporciona um carreamento de poluição a qualquer manancial. Mas a lei, ela tem que existir, tem que ter alguém tem que pensar num limite para poder conter essas coisas, né? Carlos Lacerda, na época que foi governador do antigo estado da Guanabara, ele tentou remover, né, as ditas comunidades, conseguiu algumas. E naquela época era 1% da população. Hoje, qualquer cidade do Brasil, se você for computar as comunidades carentes, ela excede muito mais do que isso, né? Então, faltou visão de governo, né? Faltou cuidado com o ser humano, né? Não é questão de porque está comunidade você tem que se afastar, não é nada disso. É dar condição de vida àquele ser humano, condição adequada de vida. E isso, os preceitos técnicos, eles existem para suportar tudo isso. Ninguém inventou. Isso é fruto de pesquisas cumulativas e está à disposição das autoridades. Se não usam, paciência, né? E quando foi que você começou a ter gosto pela história? Porque eu senti que você gosta de história. É o hábito da leitura, né? É que veio dos pais, né? A coleção de revistas, seleções. Minha mãe, sempre que ia ao centro, antigamente aqui na cidade, sempre me trazia uma revistinha. Então você vai lendo. A leitura, o hábito da leitura é uma coisa que você nunca para, né? E a história, a leitura da história e mesmo a questão da geografia, eu tenho o hábito de consultar a página do Instituto Histórico e Geográfico aqui do estado do Ceará. Tem publicações magníficas, formidáveis, né? E bem escritas. Bem né? escritas, e que eu acho até que eles poderiam disseminar muito mais, né? Não só aqui, mas em todo o Brasil, né? Porque você vê as razões, né? Talvez você tenha constatado isso quando eu abordei a questão do governador Carlos Lacerda. Né? Eu fui homenageado na Assembleia Legislativa lá do Estado do Rio de Janeiro, no Palácio Tiradentes, que era a antiga Câmara Federal. Lindíssimo. E eu procurei me sentar na cadeira que era do Carlos Lacerda. E fiquei imaginando, né, que grandes homens estiveram aqui, grandes discursos, né,
E a gente compara com hoje em dia, a gente vê que a qualidade não é mais a mesma, né? E Carlos Lacerda, voltando aí à identificação, né, que você fez, né, do meu gosto pela história, ele é o ente político mais consultado pela internet na Câmara Federal. O maior número de consultas disparado até hoje é de Carlos Lacerda, né? E pelo discurso, pela postura que ele tinha, né? Eu me lembro, eu era criança, eu vi numa entrevista aqui na antiga TV Ceará, Canal 2, eu lembro muito vagamente, né? Mas isso o gosto da história vem a partir disso, de leituras, né? E aí você também gosta da história do Ceará. Eu estou levando Sim. isso, né, porque a gente se conheceu porque você viu uma chamada nossa lá da sedição de Juazeiro. Sim. Na internet, né? Sim, magnífico filme, não fica a dever a qualquer produção, uma fotografia lindíssima, magnífica. A gente sabe que foi feito com poucos recursos financeiros, mas com muito recurso intelectual, né? Daí a qualidade do filme. Você tem me reportado de outras produções, né? E eu estou ansioso, né? Eu sou um cinéfilo também, desde a época que garoto, Fortaleza frequentava muito o Cine Arte, o Cine São Luís, que a gente tinha que ir elegantemente vestido de terno, paletó, né? A sala de projeção lindíssima, eu conheço várias no Brasil e no exterior, mas é linda o ambiente daquela sala de projeção, né? É um sonho, né? É um desperdício, não sei que destino foi dado, mas me traz boas memórias, né? Boas lembranças. Eu acho que você tem que concordar que é um ambiente de muito bom gosto aqui. Com certeza, que agora foi comprado pelo governo do estado, lá que funciona a Secretaria de Cultura, né? E eles estão reformando lá, mas segundo a informação que eu tenho, não vai voltar a ser exibido o filme lá. A gente fez até um programa aqui para discutir isso, o Cine São Luís, antes que ele se acabe, mas ele se acabou, que foi uma história muito bonita. E que lembrança você tem aqui? Porque você saiu daqui muito cedo, né? Você saiu daqui rapazinho. Que lembrança? Porque você tem um certo amor pela sua cidade, pela sua Fortaleza, pela sua história. Era outra, né? A cidade completamente, você perde os referenciais. Eu mesmo tive muita dificuldade de chegar aqui até o estúdio, a faculdade, porque você perde referenciais, né? Então, se você pegar a nossa orla, o único referencial antigo que você tem é o Clube Náutico, né? Você não tem mais a ABB, o Diários. E que está até sendo ameaçado de ser vendido, né? O que é uma pena, que é um crime, né? Se isso se concretizar, será um crime. Então, mas eu tenho muita saudade daquela época, né? Fortaleza era naquela década de 70, era provinciana, né? Você não tinha essa quantidade de prédios, de avenidas, não fica nada a dever a algumas grandes cidades. É lógico que a gente nota muito claramente o contraste, né? Se você pegar o eixo da Dom Manuel, você vê que o lado oeste da cidade ele tem uma característica e o lado leste da cidade completamente diferente, né? Então, você vê que no lado oeste, né, Dom Manuel em direção ao bairro Jacarecanga, que eu acho lindíssimo também, aquele casario que acredito que ainda remaneça, não tive a oportunidade de visitar agora, dessa vez, mas a gente fica saudoso dos referenciais antigos, né? É estranho, é muito estranho na sua cidade natal, de repente você não sabe onde está andando. É verdade. É uma coisa terrível, né? Mas a gente precisa lembrar que Fortaleza é uma das maiores cidades do planeta Terra, né? Exatamente. A gente esquece disso, verdade. né? Mas a gente está sempre com um pé lá no passado, né? Com aquela coisa, né? Eu me lembro que nós tínhamos hábitos simples, né? A praia era quase um féretro. Todo mundo ia à praia, na antiga Beira-Mar, saía ali na Dom Manuel e entrava aquela coisa toda. Andava de circular, né? Andava de circular. Circular é mais novo, né? É mais novo, mas já é antigo. Já é antigo. É de 80, circular. Que as pessoas, as famílias frequentavam a praia até determinada hora da manhã, voltavam para casa, e o programa em seguida era talvez um cinema, um estádio de futebol. Eram coisas mais tranquilas, né? E eu sinto muita saudade dessa, mas infelizmente não tem como retornar, né? E o mais grave, para quem é natural, nativo daqui,
é essa perda de referencial, né, que ela não tem como voltar atrás mesmo, infelizmente. Né? Não tem mais. Você pensa em um dia voltar a morar aqui na sua cidade? Olha, a gente tem vários projetos, né? Eu te falei, talvez aí um trabalho voluntário aqui, tentar trazer alguma experiência aqui ou na África. Eu tenho debatido isso com a família. Né? Vamos ver. Mas por que não aqui e por que na África? Só para curiosidade. Não sei, aí entra a questão histórica também. Antes de retornar ao Rio de Janeiro para trabalhar, eu trabalhei uma curta temporada no estado do Piauí e conheci lá no município de, se eu não me engano, Amarante, uma comunidade do Mimbó, que era um enclave, não sei se ainda existe, um enclave africano lá dentro, né, mantida toda aquela cultura africana, né, eram abissínios, né, são tipos africanos muito bonitos, longilíneos, né, quase azuis, né, e mantinha aquelas vestimentas, né, e talvez, eu não digo como dívida histórica, né, porque eu não acredito que a gente tenha dívida histórica para com a África, mas tentar colaborar, né, porque realmente é o continente mais pobre, né, do mundo, e você percebe que falta, eu não digo nem tecnologias, mas práticas simples. Né? Talvez seja por isso, não sei. Rapaz, eu tenho uma curiosidade. Hoje, a turma, nós estamos num período que, inclusive, as grandes revistas brasileiras falaram muito, né, sobre a história do tomate, né, que o tomate que tinha colocado a inflação lá para cima, né? Mas a gente não perdeu assim, aquilo que a gente anda no interior, vive no interior, entende? Eu nunca mais vi em uma casinha do interior, por exemplo, aquela horta caseira que a mãe da gente tinha, que a mãe da gente fazia, e que você tinha, que tirava o cheiro verde, o tomate e o coentro, sempre dali, né? E hoje as pessoas deixaram esse hábito, né? E que eu não vejo nenhum incentivo para isso, né? Porque a impressão que eu tenho, né, que eu conheço muito pouco disso, mas tenho uma paixão por flores e por plantas, né? E que um pedaço tão pequeno de terreno, né, de adubo, se você cuidar direitinho, né, você pode ter uma horta em casa e que as pessoas ainda têm esses espaços, né? E que não precisa nem ter, porque você pode colocar até no telhado, né? No telhado disso aí. Por que é que as pessoas deixaram? Precisam e comem e se alimentam, né? Mas deixaram de ao fazer certo isso. Eu não sei te dizer. Talvez isso aí tenha se perdido nos processos educativos, mas o Estado do Ceará ele vem despontando e nós, lá no Rio de Janeiro, de uma certa forma, nos apropriamos. Existe aí desenvolvido pelo governo do Estado, a Secretaria de Agricultura, o sistema de mandalas, que eu não sei se você conhece. Com certeza. Com grande sucesso. A gente vem desenvolvendo lá, nós temos o programa Rio Rural, de microbacias, tentando melhorar a condição das microbacias do Estado, para produção de água e redução de poluição. E nos apropriamos dessa tecnologia gerada aqui no Estado do Ceará, que é fantástica, é formidável. Lá, pela condição climática, já tem um resultado espetacular do ponto de vista social e econômico. Mas aqui eu gravei alguns vídeos que estão também numa página muito comum aí na internet. Pode dizer o nome no YouTube. Né? Você vê o contraste, né? Aquela que a disposição é circular e é tipo uma mandala indiana, né? Com a caatinga, né? O cinza e o marrom e aquilo tudo muito verde. E as pessoas prestando o depoimento delas que mudou a vida, quer dizer, agregou renda. Se esse hábito se perdeu, né, das casas aí interioranas, se perdeu, ele pode ser resgatado também. Acho que aí via processos educativos. Mas aí não tem, por exemplo, aquelas pessoas que plantavam isso não estão agora recebendo Bolsa Família e não estão lá na porta da calçada conversando, assistindo a novela das 6? Nós, de uma certa forma, lá no estado do Rio de Janeiro, nós somos vítimas disso também, porque aquela mão de obra que eu percorri, eu fechei um projeto agora para o INEA, com o Instituto Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro,
e percorri os 92 municípios. E, para tristeza minha, eu vi escolas fechadas, propriedades rurais que antigamente existiam, um criatório de um gado, um retireiro, abandonados, quer dizer, remanescendo aí a capoeira, o capoeirão, quer dizer, do ponto de vista ecológico, melhorou, né? Mas é isso. Mas é importante dizer que essa questão, né, desses incentivos governamentais, quase que a título gratuito, elas remanescem lá da reforma previdenciária. E, de uma certa forma, eu fui vítima disso. Nós tínhamos uma propriedade rural em um determinado município do estado do Piauí e não tinha mão de obra. Você via a população toda, mas por quê? Porque foi dada a previdência rural ao trabalhador rural e os mandatários municipais se apropriaram disso, aposentando toda a população. Isso então vem de longe. E é verdade. Vem de longe. Né? E começou a sustentar a família e o filho não foi mais, né? Talvez seja por aí, né? Eu não estou questionando a concessão do incentivo, eu estou questionando a má aplicação, a falta de critério, ou um critério porco, né? Para ser bem claro. Então, essa questão vem de longe, né? Eu acho que a gente tem que partir para um outro lado, em qualquer nível, né? Na economia rural, na economia do município, das sedes dos municípios. Tentar, é um chavão, né, mas a gente não pode escapar disso. Não dar o peixe, mas ensinar a pescar, né? Eu acho que é por aí. O país está correndo um grande risco com relação a isso, né, porque a gente vê o seguinte, a qualificação profissional, aí a demanda muito grande e a queixa do empresariado é que não tem, né, pessoal formado para isso, mas há que se preparar, né? O jovem tem que se preparar, ele não pode ficar satisfeito com essa questão de que alguém está o amparando do ponto de vista financeiro gratuito. Ele tem que questionar isso e procurar o seu caminho. É a minha visão. Senão será a degradação da... Não tem, não. Aí é a questão sustentável, né? É verdade. Aí é minada a questão sustentável. Eu citei, né, a sustentabilidade tradicional, que o americano chama Triple Bottom Line, mas se você for pesquisar na SACS, ele fala de uma sustentabilidade espiritual, política, cultural, né? E se você não tem uma sustentabilidade política, tudo cai, né? Mas como que é feita essa sustentabilidade política? Eu acho que é no sentido de governar para o bem comum, né? É verdade. Né? Se você for analisar, o país ele tem seus objetivos nacionais atuais e permanentes, e ele não pode abrir mão disso, assim como cada estado e cada município. É verdade. Me diga uma coisa, nós vamos perder um cientista e ganhar um roteirista? Queria agradecer a você, mas isso é uma coisa que eu venho pesquisando há algum tempo também. Não, acredito que não, dá para conjugar as duas coisas, né? Mas a questão do roteiro para produção de livros, de contos ou de ensaios teatral, é uma coisa que eu venho perseguindo há algum tempo, né? Porque ideias não faltam e associações de coisas, né? A gente, cearense, é meio nômade, né? Eu morei em Macaé, num bairro, curto período que eu fiquei em 4 casas numa rua, 3 casas da mesma rua, né? O caráter nômade da coisa, né? Então você vai se apropriando de histórias e causos, né? E eu tenho tudo isso junto aqui na minha cabeça, mas eu tenho, para que eu possa pôr no papel, eu tenho que ter um método, né, consagrado, um método correto, porque senão você vai produzir uma coisa que não terá lá grande qualidade. Eu já tenho adquirido alguns livros nesse sentido, tenho feito vários diários pessoais, memoriais, mas está tudo muito espalhado, tentando resgatar a história de família, né? Procurando saber, né? Você, com tios, tias, minha mãe, você testemunhou isso? O que você lembra disso, né? E para tentar pôr isso, né? Mas eu acho que não teremos perdas, não, teremos acréscimos. Com certeza. Olha, infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim.
aqui no nosso programa Destaque, e você tem 1 minuto para as suas considerações finais. Mais uma vez agradecer a você, eu fiquei muito bem impressionado com a qualidade aqui da faculdade, né? Um campus agradável, numa área carente da cidade, né? Eu acho que ela está muito bem localizada e esses dispositivos educacionais, eles têm que atender a esse detalhe, né? Você, seja a nível governamental ou a nível privado, você tem que complementar ou tentar pôr a questão da educação onde ela se faz necessária, né? Você também não pode ver a questão da mera satisfação do lucro, né? A questão educacional ela é transformadora e é isso que nós temos que ter necessidade. Então, parabenizar aqui, agradecer mais uma vez a você. Ok, eu agradeço muitíssimo aqui a sua presença. Eu conversei aqui com Luiz de Moraes Rego Filho, aqui no programa Destaque, que volta na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido no portal do youtube.com/FGFES, onde você encontra este e outros programas gravados e produzidos aqui pelo canal Universitário de Fortaleza. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.